Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que tudo que você vai fazer no dia de hoje, para a glória de Deus, alcance êxito em nome de Jesus. Esses dias estamos refletindo sobre uma série de mensagens que tem por tema a vontade de Deus, a queda do homem e a sua redenção. Queremos iniciar nesta manhã falando sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando falamos da vontade de Deus, devemos compreender que um dos aspectos de sua vontade é que ela é perfeita. A vontade de Deus, de maneira plena, como sendo aquilo que está no seu coração, é a vontade perfeita. O apóstolo Paulo, ele usa as seguintes expressões: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Há um outro versículo também que eu gostaria de destacar ao falar sobre a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. Porque a vontade de Deus terá outros aspectos também, não é? Na carta de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, um Deus que tem uma vontade perfeita, ele nos atribui, nos concede, ele nos dá coisas boas ou boas dádivas, não é? Então aqui nós vemos um Deus que nos concede boas dádivas, né? O Tiago, na sua carta, ele deixa bem claro que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, ou seja, de Deus, do Deus que tem a vontade perfeita, não é? Descem de lá, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, um Deus que tem a vontade perfeita concede boas dádivas aos seus filhos. Então esse é o primeiro aspecto da vontade de Deus. A vontade de Deus como sendo a vontade perfeita, como sendo aquela vontade que está no seu coração. Desde o começo da humanidade, desde o início da humanidade, nós percebemos que esta vontade perfeita se manifesta de uma maneira muito clara. Em Gênesis, por exemplo, no capítulo 1 e no versículo 31, nós vemos um Deus criador, né? Gênesis 1 e versículo 31. Nós vemos um Deus criador, um Deus que cria a terra, que cria o homem, que cria todas as coisas. E após ter criado tudo, porque tudo estava no seu coração, tudo estava dentro da sua perfeita vontade, no final de toda a criação vem um relato daquilo que é a perspectiva de Deus quanto à sua própria criação. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1 e versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
Então tudo que Deus fez, Ele mesmo examinou, Ele mesmo contemplou e Ele mesmo percebeu que era tudo muito bom. Então nós vemos que faz parte da vontade perfeita de Deus a criação do mundo, a criação de tudo que existe, a criação dos seres humanos. Uma outra vontade perfeita aí que a Bíblia relata, dentro dessa perspectiva da criação e dentro do ponto de vista que deveria ser o relacionamento do homem com Deus, está também em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15 a 17. Gênesis, capítulo 2, dos versículos 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos a perfeita vontade de Deus, primeiro pegando o homem e o colocando no jardim, para que o homem cultivasse o jardim e para que o homem guardasse o jardim. Esta era a vontade que estava no coração de Deus, esta era a vontade perfeita de Deus. Mas a vontade de Deus aqui não se resumia somente a isto. Diz a Bíblia que Deus dá uma ordem ao homem, e o homem deveria andar e proceder de acordo com esta ordem. E qual foi a ordem? Diz a Bíblia: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus queria que o homem comesse de todas as árvores livremente, exceto, diz a Bíblia, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que Deus aqui cria a primeira lei, traz a primeira legislação, demonstra a sua vontade em forma de lei, de ordem. E Deus diz para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, desta você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. É aqui que nós vemos mais à frente o homem procedendo em desacordo com a vontade de Deus. No capítulo 3, diz a Bíblia que o homem, sendo tentado, desobedece a Deus. O homem cai, o homem peca contra Deus. Veja o que diz o capítulo 3 de Gênesis: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, não foi isso que Deus disse, mas a serpente fez uma afirmação diferente daquilo que Deus havia dito. Ele diz: não comereis de toda a árvore do jardim. É uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? Aqui temos um acréscimo, não só de comer, mas de tocar. É difícil não compreender que esta mulher esteja falando a verdade, até porque ainda não havia sido corrompida pelo pecado. Então, é muito provável a afirmativa
de que a mulher acrescenta um aspecto da própria ordem do Senhor aqui. A Bíblia assim nos revela. O versículo de número 4 vai dizer o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então Deus tinha uma ordem, deu aquela ordem para o homem, para a mulher, para aquele casal, e eles desobedeceram. Aqui está um outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade permissiva de Deus. Deus tem a vontade perfeita, aquela vontade que está no seu coração, mas Deus também tem a sua vontade permissiva. É aquela que não está no seu coração, é aquela que não é perfeita, é aquela que não é melhor, mas é aquela que por vezes é tolerada pelo próprio Deus, assim como nós. Daí surge a ideia de liberdade, que é da onde nós trazemos também a doutrina do livre-arbítrio. É justamente dessa vontade permissiva de Deus, é justamente esse contraste entre a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus que surge o livre-arbítrio. Ou seja, aquela possibilidade de escolher agir diferente daquilo que é a vontade perfeita de Deus. A Bíblia diz que eles comeram da árvore, Deus permitiu. Há um exemplo que eu gosto de dar para compreender esta relação de vontade perfeita e vontade permissiva de Deus, apesar de ser um exemplo muito simples, mas eu gosto de citá-lo, porque as pessoas às vezes dizem assim, mas por que Deus permitiu que eles comessem da árvore do bem e do mal, sabendo que tudo isto iria acontecer? Em primeiro lugar, é que Deus é livre. A liberdade está no caráter de Deus. E por Deus ser livre, e por Deus ter em seu caráter a liberdade, ao criar seres aos quais Ele deu a sua imagem, seres aos quais Ele deu a sua semelhança, Ele também dotou estes seres de qualidades que eram peculiar ao próprio Deus. É neste aspecto que nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Mas ao exemplo que falava, é sobre a criança e a bicicleta. Todo pai tem muito medo de dar uma bicicleta ao seu filho, sabendo que ele irá cair, sabendo que ele poderá se machucar, mas mesmo assim concede a bicicleta diante do seu desejo, diante da sua vontade, diante da sua inquietação e também diante da sua alegria e da sua satisfação de estar andando naquela bicicleta. Traz tanta alegria, traz tanto prazer para aquela criança que os seus pais terminam permitindo que elas possuam uma bicicleta. Apesar de ser um exemplo muito simplório, mas Deus também nos trata assim. Ele sabe que algumas coisas irão nos fazer mal, mas Ele também sabe que seríamos completamente infelizes se nós não tivéssemos liberdade.
Deus consegue nos prever como seres sem vontade. Deus consegue olhar para nós como prisioneiro da falta de vontade, como seres sem vontade, sem poder de decisão. Então, olhando para nós desta maneira, Deus só teve uma opção: nos conceder o livre arbítrio, a livre escolha, o potencial de poder escolher entre a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Para nós encerrarmos essa breve reflexão nesta manhã, surge uma grande pergunta sobre essa questão da vontade perfeita e da vontade permissiva de Deus. Porque a pergunta é: Deus é o criador do mal, então? Por que Deus criou o mal? Porque Deus permitiu que o mal existisse quando permitiu que o homem desobedecesse a Deus. Deus não é criador do mal. Eu costumo responder esta pergunta usando uma outra situação, que é a questão da morte. A morte do homem nunca esteve no coração de Deus. A morte dos seres humanos, até dos próprios animais, nunca esteve no coração de Deus. Nunca esteve. Quando Deus estabeleceu aquela ordem dizendo que não comesse daquela árvore que estava no meio do jardim, é para que não morresse. Então, a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 4, de que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o Deus que é fonte de toda a vida jamais poderia ter criado a morte, jamais poderia desejar que alguém experimentasse a morte, porque a sua essência é a vida, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a morte nada mais foi do que a consequência da desobediência do homem à vontade perfeita de Deus. Da mesma forma, o mal nada mais é do que o fruto da desobediência à vontade perfeita de Deus. Foi pela desobediência do homem à vontade perfeita de Deus que o mal passou a existir, mas nunca esteve no coração do nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa simples reflexão. Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, através da tua palavra, tem alcançado os nossos corações. Queremos nesta hora te agradecer por esta oportunidade que nos dá o Senhor de podermos refletir na tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima reflexão.